Seja bem-vindo a este canal, eu sou Maicon Santos e você está aqui no Pode Congregar. Essa mesa preparada que tem o intuito de trazer edificação sobre a sua vida. Então, hoje eu tenho o privilégio de estar aqui com Mário Sérgio, Olá, doutor, legendário zero quatro dois. 94042. Que maravilha, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, obrigado. Agora dia 22 de janeiro vai fazer um ano que eu subi a primeira vez, Que, um ano de legendário. que benção, que maravilha. Queridos, a gente vai bater um papo aqui, vamos conversar sobre legendários, mas vamos falar sobre a vida também. Então, seja bem-vindo para estar conosco, bom ter você aqui com a gente. Já quero te pedir, se inscreve no canal, dá um like aí. É rapidinho, em 2 segundos você aperta o botão aí, dá essa força para nós. Quando você compartilha, quando você comenta, se inscreve, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele entrega para mais pessoas. Então, queria te convidar você a fazer parte disso com a gente, de fato, congregar com a gente, ok? Marião, vamos começar aqui. Eu sei um pouquinho de você, né? Você me passou algumas informações, mas recentemente Maria Luísa esteve aqui gravando com a Bruna também um papo muito Sim, edificante. foi Eu muito tive o legal. privilégio de ouvir, mas compartilhe um pouquinho a respeito de você, de onde você é, o que que você faz, por favor, para as pessoas te conhecerem. Então, meu nome é Mário Pereira, eu sou médico oftalmologista, nascido em São Paulo. Um ano fui para Penápolis, que é o interior um pouquinho mais para dentro, um pouquinho mais quente que aqui, né? Por incrível que pareça. Fiquei lá até os 11 anos e depois eu voltei para São Paulo. Lá eu cresci, depois eu fiz faculdade de medicina lá no ABC, que era relativamente próximo à minha casa. E conheci a Maria Luísa nesse meio tempo e nós casamos em 2006. E aí a gente ficou mais um pouco em São Paulo e depois mudamos para Mogi das Cruzes. Aí ficamos lá por 6 anos, até 2014. E depois nós viemos para cá. Daí a gente está em Ribeirão faz um pouquinho menos, né. Foi 2016, na verdade, que a gente mudou para cá e estamos aqui há 10 anos. Que benção, que maravilha. Olha só, Mário trouxe esse boné bonito aqui do Legendários para mim. Eu vou até usar ele aqui durante o nosso Show de papo. bola. Ó, que é isso, hein? Coisa linda. Deixa eu ver aqui. Ó, Ficou que bom. legal. Ficou bom demais. Que bacana. Mário, que bacana. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Como é que foi a sua conversão? Como é que foi seu processo de conversão? Compartilha um pouquinho com a gente. Eu sempre me interessei por essas coisas. Eu lembro de pequeno tentar ler e entender a Bíblia, só que eu não conseguia. A família da minha mãe era católica daquela minha avó era católica daquelas carolas, assim, mas ela era muito brava, enfim, a avó materna, né. Ah, e a minha mãe nunca foi muito de ela acompanhava a igreja católica, mas nos rituais, aquela coisa de vez em quando, os casamentos e tal. E aí depois quando eu cresci, me formei médico, eu comecei a minha vida dando plantão, e eu sentia muita eu ficava muito esgotado nos plantões. E eu fui atrás disso, cheguei a conhecer um médico que ele era médium. Ele falou: "Ah, isso aí é mediunidade, você é muito sensível, você isso, você aquilo", e me levou para uma casa, tipo, eles chamavam casa de bem-estar, mas tinha um pai de santo, era meio misturado, assim, tinha umas psicografias, era meio assim, mas eu cheguei a fazer psicografia, enfim, e ele falou assim: "Ó, você é médium, para você tem que bloquear essas coisas", mas eu vi que não funcionava para mim. E um amigo meu muito próximo, ele é evangélico há muitos anos, e eu conversei com isso com ele, e falou: "Olha, vamos conversar sobre a Bíblia", isso foi em 2008, talvez, e ele chamado Anderson, e aí ele começou a me explicar, ele sempre ia em casa e falava, e eu via que aquilo lá fazia sentido para mim, e a gente começou a estudar e tal. E Era foi uma esse o espécie de caminho. discipulado. Foi Ah, mesmo, foi. Ele começou a falar, assim, da Bíblia, e ele falava vira e mexe, ele falava assim: "Olha, a Bíblia diz tal coisa", e fazia muito sentido, eu achava que aquilo muito interessante, e eu comecei a me aprofundar mais. E aí, naquela época, a Maria Luísa era mais afastada, assim, ela não é que ela não gostava, ela não entendia ou ela não estava muito interessada. E uma construção de anos, né, o Anderson e a esposa dele indo em casa, e a gente conversava, e a gente estudava, e a gente fazia as coisas, a Maria foi se aproximando. E aí quando a gente veio para Ribeirão, a gente procurou a igreja aqui, a gente chegou aí na Quadrangular, né, que ela é da Lagoinha, só que as crianças eram muito pequenas, ela é uma igreja grande, né, e a gente não conseguiu se adaptar.
E aí a gente conseguiu, e a gente chegou na Igreja Voz, que as crianças são um pouco mais velhas, e a parte kids lá é muito boa, aí a gente foi muito bem acolhido, e estamos lá até hoje, faz uns 6 anos, por aí, por aí. Então foi muito bom, e lá a gente se batizou, se não me engano foi o ano retrasado, eu e a Marisa nos batizamos, e tem sido uma benção. Que bacana, Uhum. que legal. Então, foi a partir desse seu amigo, como é que é o nome dele? Anderson, Anderson. Anderson Rocha, a Que gente ama, legal, ama a que vida de legal, vocês, e a Andréia é a esposa dele. que legal. E hoje eles são de Ribeirão ou não? Não, eles são hoje naquela época a gente morava em Mogi das Cruzes, e eles moravam em São Caetano do Sul, né, hoje eles estão morando em Indaiatuba, e a gente tá aqui. A gente vira e mexe, a gente se vê, tá junto. Esse último ano foi meio complicado aí pra todo mundo, a gente se viu menos, mas a gente sempre tá sempre junto. Que legal. Ô Mário, mas teve algum momento, assim, que foi chave, assim, um momento pontual, assim, que você teve uma experiência que você falou assim: "Não, é isso aqui mesmo"? Então, Ou foi um conjunto de coisas? quando eu estava nessa casa do bem-estar, lá eu me sentia pior, assim, me sentia a minha energia sugada e tal, eu saía de lá pior do que eu chegava. E aí eu comecei a conversar com o Anderson e ele falou: "Olha, eu acho que esse não é o caminho", e me mostrou, né, o caminho, e me apresentou as escrituras de uma maneira mais didática, me deu uma Bíblia de presente, já tinha dado uma, ele me deu uma outra, e a gente começou a estudar, e naquele momento eu tive a virada de chave, e venho vindo. E com o legendário, porque no legendário é muito intenso, lá a gente tira as distrações, né, e a gente tem tempo. Por mais que tenham muitas pessoas, você tem tempo de refletir, tá ali pensando na vida, nas outras coisas, né. Que legal, que legal. Bacana. Vamos entrar então nesse assunto do Legendários. O que que é o Legendários, né, para talvez o pessoal hoje já tem uma repercussão maior, né, um movimento Sim, assim, né, que é bem conhecido, já mas talvez vamos. tenham pessoas que, não conheçam, né. O que que é o Legendários? Então, a gente tem a resposta, vamos dizer assim, mais espiritual, e a gente tem a resposta mais prática, né? A resposta mais prática seria: foi um movimento criado na Guatemala em 2015, né? Que o pastor subiu a montanha e teve esse insight de criar vamos dizer assim, essa vivência, né? De 4 dias. Em 2018 chega no Brasil com 10 legendários, e hoje nós estamos no Brasil com 90.000 legendários, depois aí de 8 anos. Então, do ano passado para esse ano, se não me engano, subiram 80.000 legendários subiram a montanha. Então, foi realmente exponencial. E do ponto de vista espiritual, eu vejo que é uma resposta de Deus à situação do homem atual. Não todos, tem muitos homens que estão bem e tudo mais, mas você vê que muitos estão perdidos, muitos estão homens maduros, estão vivendo como adolescentes, estão vivendo como jovens que perderam aquela capacidade de liderar a família, não estão entendendo, estão meio ou ali sendo sustentado pelas esposas, ou tendo uma visão muito, vamos dizer, negativa do casamento, estão afastados de Deus, afastados da experiência, afastado da, vamos dizer, do papel real do homem, papel bíblico do homem. Então, o legendário vem como sendo uma ferramenta para reorganizar a família, reorganizar, mostrar para o homem qual que é o papel dele e tudo mais. Então, acho que é por isso que tem ele vem como resposta, né, uma ferramenta que vem como resposta para reorganizar a sociedade, reorganizar as famílias aí, acho que é muita benção. Que legal, que bacana. Tem um amigo meu, o Carminho, inclusive faz tempo que eu não falo com ele, mas ele é da barbearia O Tristã. Carmo é voz, Ah, é? É. ele bota a ordem lá na casa, é meu Ah, amigo. ai que legal, que bacana. Opa, E aí eu sempre vejo ele, né, super animado e tudo ó. mais. Que legal. E aí, e como que foi, assim, pra você, Mário, assim, como é que você foi parar no Legendários? Então, foi por acaso, assim, eu sou um cara que gosta de relógio, e eu estava assistindo até um podcast do Primo Rico, que ele estava falando de mercado de relógio de luxo, e ele leva uns relógios caríssimos lá, e entre eles tem um relógio do Legendários. Ele é o número 50.000. Se não me engano, ele subiu em 2023 ou 24, não lembro com certeza. Mas ele mostra e fala: "Ó, esse relógio aqui não tem tanto valor, financeiro, mas é muito importante para mim e tal", e eu já aquilo lá, Legendários, eu ouvi falar, mas não fui procurar. Aí, minha esposa faz uma mentoria com o pessoal de Alphaville, em São Paulo, e ela estava lá num encontro de casais, que eu não pude ir, mas eu falei: "Olha, vai, é nossos amigos, você vai ver". E lá algumas esposas estavam se queixando dos maridos, né,
e uma das esposas falou: "Olha, meu esposo foi pro legendário, ele tá mudado, ele tá diferente e tal". Falou um pouco e a Maria falou: "Ó, eu quero isso pro meu marido, né, vamos ver, né, se vai". E ela comprou a inscrição sem eu saber. E aí ela me deu de presente de casamento. Nós fizemos, deze 19 anos de casado em 2024, em outubro, e aí ela comprou e me deu de presente. Me chegou com um papel lá, que é, né, a inscrição, e eu olhei de lado assim: "Ah, que legal, beleza", e coloquei de lado, como estava no computador, eu coloquei de lado assim, ela falou: "Você sabe o que é isso?" Eu falei: "Ah, negócio do legendário, depois eu vejo". Eu falei: "É bom você ver, tem que comprar algumas coisinhas, equipamentos, vê se você gosta". Aí eu vi, né, eu achando naquela época, achava que já era um excelente marido, né, "Ah, eu supro a casa, eu cuido das crianças, eu faço as coisas", mas mal sabia que não, né, que a gente fica nessa ilusão. E depois que eu passei pelo processo legendário, você vê o quanto a gente é falha, né. Que Então legal. ela me deu em novembro e eu subi em janeiro de 2025. Foi muito fantástico, assim, foi uma realmente é transformador, é uma coisa que realmente mexe muito com a gente, é muito espiritual. Tem toda a parte física envolvida, tem toda a parte emocional, mas a parte espiritual é muito, muito profunda. Então realmente é um encontro com Cristo. É um jeito de tirar as distrações, então você não pode levar seu celular, você não vai levar relógio, lá não tem conversa fiada, por exemplo, o Carmo é voz. Os vozes estão lá para justamente se certificar que as pessoas fiquem focadas nas própria vida, ou em oração, ou então ali no silêncio, pensando nas coisas. E esse tempo, né, e também, além de estar orando e estar em silêncio, a gente está um observando os outros. Então, como que funciona a estrutura do legendário? Então, normalmente a gente tem ali de 200 a 300 participantes. Vou falar aqui por Ribeirão, vai, uns 250 participantes e mais uns 180 legendários que acompanham. Esses 250 participantes são divididos em famílias. Então a gente vai dividir, cada família aí tem, dependendo do número, né, tem mais ou menos 12 a 15 participantes, um pouquinho mais, um pouquinho menos, conforme cada top é um pouquinho diferente. E dentro dessas famílias tem o capitão, que normalmente não vou dizer que é o mais vulnerável, mas é a pessoa que às vezes requer um pouco mais de atenção. Às vezes é um pouquinho mais idoso, às vezes é um pouco mais jovem, às vezes é um pouco mais pesado, ou que tem algum tipo de limitação. E o sub é o que vai atrás, então o capitão vai na frente e o sub vai atrás. E no meio vão os participantes. Obrigado, meu bem. Vou deixar aqui. Ah, maravilha. Obrigado, meu bem. Bruna trouxe um pãozinho de queijo para Oh, nós bom aqui. demais. Maravilha. Continua. E aí você estava falando do capitão. Então, e o capitão ali, ele tem que puxar a família. Então ele está responsável por puxar as orações, ele está responsável por realmente manter o ritmo, né. E o subcapitão, que é o último, né, ele está responsável por manter a coesão da família. E isso a gente depois, na verdade isso é uma estrutura que a gente monta que imita a família de casa. Então a gente sempre fala lá no Legendários: "Família não abandona a família, família anda sempre junto, família não dá brecha". Naquele momento da caminhada é brecha física mesmo, você não deixa o capitão ir lá na frente, você fica lá para trás, mas isso a gente leva para baixo da montanha. Então dentro de uma família a gente não dá brecha, né, aí seria o inimigo entrar alguma seta, alguma coisa. Então, lá o Legendário, na verdade, é uma alegoria da vida, né, uma caminhada em família, um cuidando do outro, e um ajudando o outro, e ao longo desse caminhar, a gente vai tendo os insights, a gente vai passando pelas situações, tem algumas, de tempos em tempos ali, tem algumas paradas e algumas reflexões. Então, qual que é a ideia central do Legendário? Então, é deixar o homem presente no momento presente. Parece redundante, mas é tirar as distrações. Então, tira as distrações, ele está presente, ele está preocupado com a sobrevivência, ele está preocupado com o cansaço, com a falta relativa de sono. Então, ele está presente aqui. E aí, quando ele está presente, a gente começa a, hã, vamos dizer, confrontar ele com ele mesmo, como se a gente se colocasse um espelho na frente dele, e esse espelho seria Cristo.
Então a gente, no Legendários a gente até usa as pulseiras, né, Legendário número um que seria Cristo. Então Cristo é o exemplo, né, é o ser perfeito, e a gente busca ali no Legendário se espelhar em Cristo. Então, por exemplo, a gente vai falar do casamento bíblico, um homem e uma mulher, tudo mais. E aí a gente fala: "Como está seu casamento?", né, você é o chefe da sua família, você é o cabeça da sua casa, né, você daria a sua vida pela sua esposa? Não a vida, não tomar um tiro pela esposa, eventualmente sim, mas não é isso, mas você deixa de, você abre mão das suas pequenos egoísmos, pequenos, né, prazeres, individuais para a sua esposa, para a sua família, e aquilo o cara vai pensando, uns tomam as burdoadas, outros pega de raspão e assim vai, cada prédica é sobre uma coisa, uma é sobre filho, outra é sobre separação, uma outra é sobre honestidade, outra é sobre dinheiro, e ali a gente vai confrontando o homem. E ao longo dessa caminhada, ele vai entendendo que ele precisa ser o sacerdote do lar, que ele precisa se posicionar como chefe da família, que ele não pode estar distraído, ele está na família distraído, as coisas acontecendo e ele está ali distraído. Não, ele tem que estar sempre alerta, né? Ele é o leão, ele é o chefe, ele é o cão de guarda da família. Ele pode ficar de canto ali, mas ele está sempre atento nas coisas que estão acontecendo, não deixando passar, né? Tem que ter um posicionamento mais duro, um pouquinho mais afastado, assim, para ter um olhar mais cuidadoso. Então eu vejo que isso mudou muito em casa. Antes eu deixava tudo na mão da minha esposa, ela tem a tendência de ser um pouquinho perfeccionista, e aí ela queria fazer tudo do jeito dela, e eu falei: "Bom, já que ela quer fazer do jeito dela, eu deixava". Só que isso traz um malefício muito grande. Primeiro, porque ela fica exausta, né, o que eu vejo, eu sempre conto essa história, uma vez a gente foi na praia. E era um pedaço de praia que encontrava com um rio que encontrava com o mar. E ali formava uma grande área de areia, assim, e tinha um tronco. Não era um tronco enorme, mas um tronco relativamente grande, e não tinha onde sentar. E eu pensei, né, eu vou pegar esse tronco e colocar lá perto da água para eles poderem sentar. Peguei, coloquei com um pouco de esforço, e coloquei nas costas, andei por alguns metros, sei lá, uns 15, 20 metros, e coloquei no chão o tronco. E foi tranquilo, né. E aí eles quiseram colocar 2 metros para lá. Aí juntaram os 4, minha esposa e as 3 crianças para arrastar o tronco. E conseguiram, eu fiquei olhando, até conseguiram. Então você vê, tem coisas que é do homem, não é machismo, não é feminismo, a gente é feito para isso. A gente é feito para fazer mais força, a gente é feito para se esforçar, a gente é feito para se sacrificar pela família, e é fundamental que seja assim. Quando inverte, a mulher fica exausta, a mulher fica cansada, a mulher fica estressada e ela não descansa, né. O que eu entendo é que o homem que tem que fazer essas atividades, de enfrentamento, de ir para fora, de enfrentar, de força, vamos dizer, de enfrentamento mesmo. E a mulher tem que fazer os cuidados, cuidar, observar, estar ali mais sensível. Eu vejo que depois que a gente mudou essa dinâmica em casa, a minha esposa ainda a gente teve bastante luta, porque ela não queria largar a espada, né. Falei: "Olha, descansa, deixa a espada que eu levo". No começo a gente teve bastante embate, mas é legal que as esposas de quem dos legendários acolhem as esposas dos participantes. Então, por exemplo, quando eu faço a minha inscrição, eu recebo um link para entrar no grupo, dos participantes, e minha esposa recebe para entrar no grupo das esposas dos legendários. Eles vão explicando: "Olha, seu esposo vai voltar diferente, tá, ele vai querer tomar a frente de várias coisas, deixa ele fazer, mesmo que ele erre, não tem problema, tem paciência que ele vai acertar", entendeu? Você tem que dar essa carta branca para ele, né. E tem todo esse trabalho em relação às esposas, e eu vejo que muitas vezes funciona. Tem algumas esposas que não querem largar o osso. É verdade. A gente já vivenciou isso algumas vezes, as esposas não querem, ou não confia, ou enfim, e fica ali, vamos dizer, querendo controlar o cara mesmo depois. Então, isso é uma outra coisa que acontece. Mas se, você tem ali uma parceria um pouco maior, né, a esposa com aquela tendência de querer crescer também, ela abre espaço. Então a gente está vivendo isso, minha esposa está abrindo espaço, eu estou fazendo as coisas com mais, ela está sendo mais tolerante com meus erros, né, quer dizer, eu falo para ela: "Tem um monte de jeitos de fazer certas coisas e ela pode descansar mais se ela aceitar o jeito que a gente faz", entendeu. Eu vejo que ela está descansando mais, e aí foi muito legal que depois que eu fui no Legendários, e
assumir esse papel com mais firmeza de cabeça da casa, de sacerdote do lar mesmo, ela teve mais tempo para expressar a feminilidade dela. Hoje ela tem uma mentoria de mesa posta, uma mentoria espiritualizada para as mulheres, uma coisa muito legal que ela está fazendo, né, que é a experiência do lar. E isso só pôde ser desenvolvida depois que eu tomei essas tarefas mais pesadas, entre aspas, vamos dizer assim, e ela teve mais tempo para expressar a feminilidade dela, né. Então, a gente vai, como dizer assim, vai separando, vai deixando, vai clarificando o papel do homem e o papel da mulher, né. Teve um amigo que falava que na casa dele tinha 2 gavetas de cueca. Eu falei que na minha também tinha, eu não percebia, e hoje não. Hoje a Maria já está bem tranquila, lógico que tem os altos e baixos do casal e tudo mais, mas, ela está bem mais tranquila, entendeu? Ela confia mais, ela muitas vezes tem vontade de tomar a frente das coisas, mas eu falo: "Maria, descansa, vai lá para frente", às vezes a gente, por exemplo, chega do supermercado, vai tirar as compras do carrinho, eu falei: "Vai lá para frente, pega o seu celular, pode deixar que eu descarrego". Carrego, eu falo para minha filha também, tenho uma filha de 12 anos: "Ó, menina não precisa fazer força, deixa que eu e os meninos a gente carrega, vai lá, fica tranquila, descansa". Então eu acho que essa dinâmica é muito positiva e a gente começou tudo no legendário. Só que o legendário é só uma porta. Quando você sobe e desce, é como se você tomasse um caldo, assim, você caísse numa piscina e saísse. E se você não continuar buscando, continuar servindo, né, porque uma vez que você sobe no legendário, quando você volta, né, você ganha aí sua farda e sua gorra, né, que esse aqui não é um boné, faz parte da indumentária, né. Aí e seu número, você pode voltar e servir. Então você vai servindo nos tops, cada um desse é um top, né, eu já servi 8 tops esse ano aí que eu tive lá. E cada tópico que você vai, aí você vai servir em alguma área. Por exemplo, eu sou médico, eu sirvo na área médica, né? A gente chama racunas, né? Então, os racunas são os responsáveis pela segurança da saúde do paciente. Então, tem a área de segurança, que é segurança física, né? Vai atrás de cobra, atrás de buraco, atrás de abelha, essas coisas que podem, pôr em risco a segurança dos participantes, e a gente fica ali andando do lado para ver se não tem nenhuma doença. Na verdade, o trabalho dos racunas começa quando começam as inscrições. Então, o paciente fez a inscrição, antes disso, quando eu desci, né, e fui servir a primeira vez, a gente vê o bastidor do Legendários. E eu fiquei muito impressionado com quanto a gente trabalha. Quando você está subindo, você não vê, porque está todo mundo fardado, você parece que é sempre o mesmo número de pessoas. Mas tem muita gente por trás, desde o pessoal da administração, pessoal da logística. Ixi, tem muita gente ali trabalhando. Na verdade, essas pessoas estão pagando para estar lá, para servir, para edificar os homens. Então, eu estou servindo como racuna, e quando o paciente faz a inscrição, ele já recebe um termo de responsabilidade e um atestado médico a ser preenchido. E também uma anamnese, né, que é uma para ele contar um pouco da história médica dele. E aí ele preenche tudo e volta para a gente. E aí a gente vai fazer a classificação de risco desse participante. E se eventualmente a gente precisar, a gente pede outros exames e tudo. Então, quando começa o legendário, a gente tem uma planilha com o estado de saúde de todo mundo. E aí a gente pode construir as famílias. Lembra as famílias que eu te falei? Cada família a gente constrói para ser homogêneo, não ter uma família com um monte de gente doente, não ter uma família com um monte de gente saudável. Então a gente meio que contrabalanceia. Então coloca um paciente mais idoso junto com os pacientes com as participantes mais jovens para ficar mais ou menos equilibrado ali. Numa eventualidade, alguém precisar de alguma coisa, a gente tem um integrante mais jovem para ajudar, e é assim que funciona. E é muito legal, então a gente tem esse cuidado, é muito, muito intenso. A gente fala que o nosso lema no Legendários é: segurança, segurança, segurança e transformação. Então, primeiro, você tem que se certificar que não vai acontecer nada. A gente sabe, sempre vai ter alguma coisa. A gente quer certificar que seja, quando houver, seja o mais leve possível, menos grave possível, né? Então a gente tem ambulância UTI, sempre que acompanha a gente o tempo inteiro, a gente tem os quadriciclos, os UTVs para fazer a remoção de áreas mais difíceis, entendeu? A gente, na nossa equipe de Racuna, a gente tem bombeiro, a gente tem médico, tem socorrista, tem dentista, tem psicólogo, tem até eu falo que um dos melhores Racuna é o João, ele é veterinário, entendeu? E ele ajuda muito, ele tem muito um conhecimento muito
muito refinado, que ele trabalha com UTI de cachorro. Então, é praticamente um médico. Falei: "João, você já é um médico, só que seus pacientes são de 4 patas, né". Então, é um racuna muito amigo meu, muito especial. E então a gente tem uma equipe aqui em Ribeirão muito boa. E nos outros lugares também, a gente tem os protocolos, tem até um congresso de racunas, né, que a gente vai e se junta aí, o ano passado foi em agosto, em Maringá, juntamos, se não me engano, uns 200 racunas no Brasil inteiro, foi muito legal, de resgate em montanha e tudo mais. Então, essa parte de atenção ao participante é muito grande, é muito legal mesmo. Então, é um movimento que eu estou engajado e, né, durante esse último ano eu subi 8 vezes, e foi muito legal. Fui até para a África para a gente fazer o nosso primeiro o pioneiro no continente africano, também foi muita benção, foi muito legal. Que legal, que bacana. Eu ia perguntar para você, como que foi sua primeira experiência, mas você já compartilhou, né, e que bacana, assim, poder te ouvir a respeito disso. Eu estava pensando enquanto você falava, Mário, é que, eu já tive algumas experiências, assim, eu faço parte da Jocum, hoje eu não estou, né, ligado a nenhuma base. A Jocum é uma organização missionária que significa Jovens com a Missão. E aí tem no mundo inteiro, né, a gente ficou no campo missionário pela Jocum, e a Jocum ela tem vários, treinamentos, né, e um desses treinamentos chama Nico, que é parecido com Legendários, assim, né. Sim, sim. E aí é um treinamento para liderança que trabalha 4 princípios, renúncia, liderança, trabalho em equipe e agora, hein, pra lembrar o outro aí. Renúncia, trabalho em equipe, enfim, depois eu vou lembrar. Mas é muito legal, mas a ideia é assim, você vai é um retiro, né. E recentemente, um ano retrasado, eu fui para o Pico da Bandeira lá, no Alto do Caparaó, que é divisa ali de Minas Gerais com o Espírito Espírito Santo. Santo, aham. Isso. E assim, foi uma experiência, assim, fantástica, que a gente foi com um grupo da igreja, foi para subir mesmo, assim, os irmãos já conheciam, e foi muito bom. E eu quase que eu não desço de lá, porque eu tenho condromalácia, e aí os 2 joelhos travou. A metade da trilha, porque é 7 km, né, de subida, 7 km pra ir, 7 pra voltar. Quando faltava 3 km e meio, eu não aguentava andar direito. Aí meus amigos foram me ajudando lá, fui apoiando eles, não levei bastão, né, vacilei, enfim. Mas, foi uma experiência muito legal e, assim, uma coisa que eu percebi nessa subida, que eu falei assim: "Ó, você quer conhecer alguém? O melhor lugar para você conhecer a pessoa realmente quem ela é nesses ambientes de extremidade. Sim, com certeza. Rapidinho você conhece a pessoa, rapidinho o egoísmo vem, Sim, sim. enfim, né, então eu fiquei pensando muito nisso, né, e eu fico imaginando que o Legendários tenha muito e deve envolver muito isso, né, porque você tá nesse ambiente, enfim, né. Mas eu acredito que todo, ambiente que você vai intencionalmente para buscar o Senhor, para ir com o coração aberto, cara, não tem como dar errado. Né, um tempo atrás eu estava orando, não faz muito tempo isso, mas eu estava pensando, é porque geralmente quando, tem retiro da igreja, né, hoje, se faz menos retiros, antigamente tinha mais retiro, carnaval sempre tinha retiro. E assim, era aquela coisa doida, assim, porque o pessoal vai para o retiro, fica 4 dias lá, buscando o Senhor e volta assim, as pessoas voltam transformadas, por quê? Porque ficaram ali 4 dias com menos distração, né, Sim, antigamente exatamente. não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje você tem bastante, né, mas um dia eu estava pensando, falei: "Senhor", e Deus começou a falar comigo, falou assim: "Sabe por que que é tão bom os retiros? Porque vocês vão para lá intencionalmente para me buscar, e quando vocês vão para me buscar, buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração". Não tem como, vai falar. Só que o problema é que quando a pessoa volta do retiro, o que que acontece? Volta para a vida normal, Sim, sim. né, e aí acaba que você entra naquela coisa de novo e tudo mais, mas eu acho que é importante sempre a gente ter esse movimento, participar disso, né. Tem um pastor que eu gosto muito, chama N Cordeiro, ele fala que ele tira retiros pessoais, né, para estar só com Deus, para sair do barulho e tudo mais, né. Eu fico imaginando que o Legendários é assim, só que com uma proporção maior, né, porque tem toda um processo aí que envolve. Mas muito bom, saber um pouquinho, né, sobre isso. A gente ouve, né, eu já ouvi, eh, um pouco a respeito do Legendários, aí você ouve os críticos também, né, enfim. Mas, ô Mário, compartilha um pouquinho, e a África, como é que foi esse processo na África, Ah, assim, como é que foi a sua experiência na África? eu só queria falar antes disso, só 2 coisas. Falei um pouco da estrutura, mas eu queria falar do que acontece lá dentro, eh, por que que, eh, funciona tão bem o Legendários, né. Você vê
o que eu vejo é que as pessoas que criticam, nenhuma delas subiu. É muito fácil você criticar de fora. Ah, gourmetizou os encontros da igreja para cobrar mais caro. Ah, não sei o quê, não, não, tem que brigar. Sim. Mas o que eu vejo é que quem foi, ó, eu já subi 8 vezes, a gente teve contato aí, pelo menos com 1.000 homens ali. Eu não vejo nenhum descendo reclamando, falando que não vale a pena, falando que foi ruim. Pelo contrário, o pessoal sempre volta muito animado, transformado e tudo mais. O que eu vejo lá no Legendário? Então a gente tira as distrações e a gente cria um ambiente de segurança para o homem. Então, por exemplo, o cara que trabalha muito, o cara é empresário, o cara é alguma coisa, e dificilmente ele tem alguém para compartilhar o que que ele está sentindo. Às vezes, eventualmente, ele tem um psicólogo ou algum amigo mais chegado, mas a maior parte do tempo ele não vai chegar pro irmão dele de sangue e contar o que está dentro do coração dele, ou às vezes a esposa, ou o cunhado, ou algum outro amigo, com medo de ser julgado, com medo de ser, sei lá, né, de perder aquela imagem de homem forte e tal. E lá no Legendário a gente cria, dentro das famílias, cria esse momento de vulnerabilidade. Então, com o passar do tempo ali, das dificuldades, do compartilhamento, né? Então, a gente tem uma limitação relativa de comida, ninguém passa fome, mas não tem um monte de comida, então a pessoa tem que ali racionar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, então acaba de um, outro empresta, a água a mesma coisa. Acabou minha água, não, eu dou um pouco da sua entre um ponto de hidratação e o outro. Então a gente vê que se cria essa confiança, essa amizade muito genuína, e ali o homem se sente seguro, porque normalmente eles não se conhecem previamente. E em pouco tempo desenvolve essa amizade, existe essa segurança, a gente fala que o que acontece na montanha fica na montanha. Aí esse negócio de: "Ah, não pode falar o que acontece lá", não é porque tem algum segredo, é porque cada jornada, cada pessoa, cada indivíduo vai ter uma jornada interior diferente. Então, por exemplo, pra ter uma ideia, teve um amigo meu que é um senhor de idade, já ele construiu um barco, chama Tio Spinelli, ele mexe com veleiros e tal, e ele vai para a África de tempos em tempos. Na primeira viagem foi ele e 2 rapazes, um pouco mais velho e um pouco mais jovem. E os 3 fizeram a mesma viagem, só que interiormente cada um fez uma viagem. Um é um senhor de 70 e poucos anos, o outro é casado com filhos, o outro é solteiro e tal. Então, é a mesma coisa legendário, cada pessoa é um indivíduo diferente, então, se eu te falar: "Ah, foi assim para mim", mas foi para mim, não sei como vai ser para você, por isso que a gente não fica dando detalhes das coisas que acontecem lá. Mas o que eu posso falar é que tem esse momento de comunhão, esse momento de vulnerabilidade, e muitas vezes os homens falam coisas que nunca falaram para ninguém, nunca saiu na boca dele um pensamento ou alguma coisa que aconteceu. Então, às vezes, um abre o seu coração e fala a sua vulnerabilidade, o outro se sente seguro e também compartilha. Aquilo é um momento de cura. Então, eu vi muitos momentos de cura em relação à paz, em relação à esposa, a traições, outras coisas. Às vezes, o cara foi abusado na infância e nunca falou aquilo para ninguém, e ali ele se sente seguro, ele se abre e chora e se cura, e todo mundo ora para ele. É uma coisa muito fantástica. Então, o que me faz estar lá e o que me faz acompanhar os homens são esses momentos de cura. E você sente Cristo ali, ele fala com você mesmo, parece assim: ah, isso aí é viagem, isso aí não acontece. Vamos, experimenta. Você vai ver que é Cristo na veia. Você está ali desde o começo, no meio, no final, à noite, à tarde. Um dia eu estava passando ali, que a gente muitas vezes é anônimo, a gente usa uma balaclava para os participantes não perceber que a gente está chorando, que a gente às vezes, muitas vezes se emociona com as coisas que acontecem. Mas enfim, um estava falando para ele, um falando para o outro assim: "Ah, eu vim ver Cristo, cadê Cristo?", não sei o quê. Na verdade, Cristo está lá o tempo inteiro, você que tem que se aquietar ao ponto de conseguir começar a ouvir. E eu vejo que cada vez que eu subo, eu estou mais perto, porque você se aquieta mais rápido, você tá mais, você vai se acostumando com aquilo. E eu vejo que ali são 4 dias, né? A partir do segundo dia, os participantes já estão nessa frequência, a maior parte ali já está entregue. É muito legal, muito legal. E a gente sobe para isso, sobe para acompanhar essa transformação, né. Então eu faço parte da equipe médica e eu estou ao lado do participante o tempo inteiro. Então, às vezes, por exemplo, esse tempo atrás eu estava do lado de um amigo meu e ele não sabia, né, ele só eu fui me identificar só no final, e ele falou: "Nossa, aconteceu isso", eu falei: "Eu lembro, estava do seu lado, fui eu que te dei tal coisa", ele falou: "Não, não é possível". Então é muito legal, vale muito a pena. Então voltando da África,
o legendário está se expandindo, né, então, como que funciona? Tem uma pista inicial, por exemplo, lá na Guatemala, 2015 teve o primeiro legendário, né, com o pastor Chepe Putzo, que é o fundador do movimento e tal. Ele é o legendário número 3, né, a gente tem um número, o meu é 94.000. Hoje, se não me engano, é um número global, tá em s já tá passando de 180.000. Então, em um ano aí subiram mais de 100.000 legendários no mundo e a maior parte no Brasil. Eh, e não tem legendário número 2 que ele falou: eu não sou bom o suficiente para ser próximo de Cristo", então ele é o número 3 e assim vai os números ao longo dos anos, né. Então, por exemplo, imagina que eu quero abrir uma pista de a gente chama pista porque ou track, né, então é uma organização local. Aqui em Ribeirão, eh, o pessoal vai aonde já tem uma pista estabelecida e aprende e depois eles vêm, né, então, por exemplo, lá na África, ah, quem era de lá, a gente foi em Luanda, né, que foi em Angola, né, que é eles falam português lá, então acho que isso facilitou e a gente tem amigos legendários que já estão lá. Então já tinha um time de legendários locais, eles vieram para o Brasil, foram treinados, daí a gente vai para lá e leva toda a estrutura, e a gente faz um top com eles juntos. Então, por exemplo, tem os coordenadores locais e os coordenadores internacionais. Então lá tinha um coordenador de Hakuna local, que era o Canu, e tinha um coordenador de Hakuna internacional, que era o Eric, lá do Pará. E aí quem vai trabalhar é trabalhar entre aspas, né, quem vai tocar o top é o coordenador local. E o coordenador internacional está ali do lado para dar suporte, para fazer alguma coisa. E nas outras áreas são assim também. Então, ó, o Legendários tem pessoal de logística, que faz toda a parte de material, de suprimentos. Tem o pessoal da segurança, que faz segurança. Eventos que acompanham as famílias, tem os acunas, tem os vozes, né? Então, sempre tem um coordenador local e um internacional. E aí a gente fez esse top lá. É um lugar muito diferente, né, um pensamento diferente. A gente vê que o país lá é um país, muito jovem, né, ele tem 50 anos só que ele está em paz. Ele teve uma guerra muito feia, perdeu muitos homens, então a maioria da população são jovens, né, na faixa não chega a 20 anos a média de idade, e quem trabalha mais são as mulheres, porque é o que sobrou, né, agora que está se recuperando. Você vê que a mentalidade deles é uma mentalidade acostumada com a miséria. É normal estar na miséria, e tá tudo bem. E você vê que é uma coisa que chama atenção. A gente que vem de fora, lá a gente teve a oportunidade de conversar com alguns missionários, eles comentaram isso com a gente. Então, hã, depois da guerra, as mulheres começaram a tocar o país, porque tinha poucos homens, e os homens meio que se acomodaram nisso. Então, é muito comum a mulher sair para trabalhar, traz a comida, faz, prepara, dá para o marido comer. Se sobrar, ela come. Se sobrar, as crianças comem, de da maior para menor. Então é uma coisa meio: "Ah, morreu a pequena, não tem problema, faz outra", entendeu? Então isso é uma coisa chocante pra gente. Você foi um dos intuitos do Legendários é ver se a gente consegue sensibilizar os homens, né, a assumir o papel de sacerdote do lar, né, de chefe da família, para ver se consegue reverter. Lógico que a gente não vai conseguir reverter essa situação de um país de milhões de habitantes em poucos anos, mas a gente foi lá plantar sementes, né. Acho que foi essa a ideia. E foi muita bênção lá, a gente também teve muita cura. Os africanos, eles são muito machucados, assim, você vê que eles são muito fortes, eles têm muita potência, mas também eles têm uma criação de ser servos, assim, sabe, de se servir e baixar a cabeça para tudo, porque eu acho que falta essa identidade de entender que eles são filhos de Deus, né, que eles são Cristo deu a vida por eles e tudo mais. Então a gente foi levar essas coisas como algumas sementes para esperamos que germine com o passar do tempo. A gente já viu que, já teve efeitos, né, a gente e o Legendários também está abrindo alguns postos, 100 postos lá na África, ali, né, nessa região de Luanda, e estão indo, foi muito bênção, muito bom. Só que a parte espiritual é bem pesada também, sabe. A gente teve alguns legendários que voltaram doentes, ficaram internados, passaram uns maus bocados aí, com malária, com outras doenças, né. A gente lá também, sentia essa opressão, assim, estava sempre orando. Então foi uma vivência muito, muito interessante.
E legal que são muitos legendários do mundo todo. Então, legendários foram dos Estados Unidos, da Europa, tinha um legendário que era brasileiro que estava, um missionário da Nova Guiné, e foi engraçado que ele estava muito admirado com a cidade de Luanda, como era avançada, que tinha shopping, porque lá onde ele mora é muito precário. E Luanda, perto daqui, também é muito precário. Eu falei: "Nossa, imagina se ele for lá para São Paulo, essas coisas, ele vai sentir bastante diferença". Mas foi muito benção. Que legal, que bacana. E aí, Mário, mas assim, como é que surgiu o convite para você ir para lá? Conforme a gente vai subindo, o legendário ele é muito pessoal. Então eu fico seu amigo e você me chama. Você fica meu amigo e eu te chamo. É muito relacional. Então a gente vai se conhecendo. Por exemplo, eu subi um top por exemplo, eu subi a primeira vez no Grito de Liberdade, lá em Alphaville. Aí, depois do top, olha, eu sou médico e tal, olha. Daí o pessoal da Racuna vai conversar, vai ter um top, você não quer subir? Já coloca a gente no grupo de Racunas e tal. E sempre que tem, tem convites, né? Tem, e a gente vai ou não. Então eu fui lá, subi lá, conheci o Luiz, conheci os outros Racunas ali da região, e quando surgiu, eles me convidaram, vão. Quem quer subir para a África, quem quer ir? Aí eu senti no meu coração de poder ir, achei que seria interessante poder estar lá, poder orar, poder participar disso tudo, né? E eu acho que foi muito bom mesmo. Que legal, que bacana. Eh, Fala sério, quando você tem uma experiência assim na África, ou em algum lugar assim, que é de escasso e tem uma cultura que é muito desafiadora, assim, né? Quando você volta, você não é mais o mesmo, É não é? diferente, a gente vê umas coisas assim bem a gente cresce, né. Eu quando eu fui a gente foi para missões, o primeiro lugar que eu fui foi na tríplice fronteira no Brasil aqui, que é Tabatinga. Tabatinga, Letícia e Santa Rosa. Santa Rosa, Letícia e Tabatinga. É a tríplice fronteira, Brasil, Colômbia e Peru. E é uma região ali, assim, da parte do Brasil muito carente, sabe? E assim, aí nós fomos, adentramos, vários campos, assim, missionários com indígenas, interiores do Amazonas, tudo. E assim, eu voltei, sabe, assim, transformado. Você nunca mais consegue ser o mesmo, sabe, assim, por exemplo, hoje a gente também esteve no sertão, já passamos por alguns lugares assim, Mari, difíceis, né, Uhum. acredito que não da proporção da África, assim, não conheço, sei, assim, né, de informação, mas, a gente fica mais grato, né, eu sempre levo o pessoal para o sertão, do lugar que nós trabalhávamos, né, o pessoal aqui das igrejas, eu sempre faço um movimento missionário de curto período, que é 10 dias, 7 dias, então junto voluntários a gente vai para fazer ações e tal no sertão. E é muito, assim, legal como que é impactante para as pessoas, porque elas ficam, assim, admiradas que as pessoas não têm determinadas coisas que para nós aqui é comum. Sim, Então sim. quando a pessoa volta, ela volta louvando a Deus pela descarga, ela fala: "Nossa Senhor, obrigado pela torneira", né, porque a gente vai se acostumando tanto, às vezes a gente se esquece o quanto que nós somos privilegiados, Sim, sim. comparado, né, ao que a gente tem no mundo, né, e tudo mais. Então, assim, eu fico imaginando que tenha sido uma experiência, assim, fantástica, né. Sim, é como um dos legendários falou assim, é como se um senhor de idade, ele falou: "Olha, isso aqui parece Brasil da década de 50 ou até antes". Por exemplo, lá na a gente trafegou lá, a gente fez o top na área rural. Não tem tratores, não tem cerca, não tem nada. E as pessoas, assim, quem trabalha a terra, ele trabalha o pedacinho que ele dá conta de trabalhar as mulheres, normalmente, sozinha. Então é uma casa de 1,5 por 1,5 por não chega a 2, por 1, um pouquinho mais, 1,5 por 1,5 por 1. É uma casinha minúscula. Às vezes, quem tem um pouquinho mais de condição, coloca aquelas telhas de metálica em volta e em cima da casa. Quem não tem condição pega lá tem uma grama, eu não sei se é tipo uma braquiária, se é um colonhão, sei lá, que dá uns bambuzinhos, assim. E aí eles queimam, fica só os bambuzinhos, corta e coloca em volta da casa. E a casa, na verdade, é um abrigo pra noite, porque eles passam o dia todo fora. As crianças brincando ali na frente, os homens lá na sombra e a mulher trabalhando. E é só isso. É impressionante, assim, a escassez e o que me chamou mais atenção foi a mentalidade de: tá tudo normal". Ninguém tem vontade de mudar, assim, pelo menos foi a impressão que a gente teve que um os
os missionários que estão lá passaram isso pra gente, falou: "Aqui não tem muita vontade de mudar, né, o governo aqui é um governo autoritário e eles 80% da produção do PIB é de petróleo, eles não estão muito preocupados com a população. E a população ser miserável atrai doações. Então por que que eles vão, né, transformar tudo, correr Quem o quem risco quem de tá lá em cima não tá passando necessidade, e né. vão correr o risco de perder o poder, né, se colocar muita gente muito né, instruída, e além disso vai perder as doações. Então é um país que vai tocando com a barriga, entendeu. E Tem ó lá uns chineses fazendo uns investimentos, tem os brasileiros aí fazendo os investimentos e tal, mas a população mesmo não tem obesos, porque é todo mundo magro, porque realmente, assim, as coisas são para quem é de lá é muito cara. Então, o salário, se não me engano, é por volta de R$ 300 por mês. E o os mercados, as coisas, é mais ou menos o preço aqui do Brasil. Então, você vai no mercado, você gasta lá, sei lá, eu fui para comprei algumas coisas para levar para o top, uma comida, um enlatado, alguma coisa, uma água, e ali deu ali seus R$ 300, entendeu. E coisa pouca, e o pessoal local, eles não dão conta, eles não vão nesses mercados, é mais o pessoal de fora mesmo, no shopping também, não vão nesses mercados, então eles se viram com o que tá lá, com o que tem e tá tudo bem também, eles vão tocando a vida do jeito que dá, né. Então tem grandes avenidas, que tem muito trânsito, porque são grandes avenidas centrais e em volta tem algumas ruas bem esbracadas e ruas de terra, e é isso. É um lugar muito, muito diferente. sim. Mas você falou sobre a escassez, né, e por exemplo, esse lance da descarga, do colchão, a gente sente isso no Legendários também, porque no Legendários são 4 dias que a gente vai dormir em barracas, né, cada um leva a sua, eh então a gente tem essa privação também, né, de da infraestrutura moderna, vamos dizer assim. É tudo no mato, né. A gente se alimenta no mato, a gente caminha no mato, dorme no mato, e é isso aí. E é bom, eu gosto. Se fosse para ir no Legendários e ficar andando de carro, eu nem ia. É, Mas se não for para andar do lado dos participantes, eu nem vou. muito bom. Ó, sobre essa questão ainda da África que você tá falando, viu, Marco, você falou uma questão de mentalidade, né. Eu é o que a gente chama dentro da cosmovisão, uma cosmovisão fatalista, né, então, assim, é conformado, né. Eles não têm outra perspectiva. Numa proporção um pouco menor, é mais ou menos o que acontece no sertão. Hum, Porque, assim, no sertão você vai para os interiores e para a zona rural, primeiro que, assim, uma parte, né, do nordeste, assim, mais para dentro do sertão, é meio que terra de ninguém. Então não tem você não tem justiça, não tem, policiamento, enfim. E aí pra dentro, principalmente, tem muito abuso, exploração sexual, violência doméstica, e não tem pra onde eles recorrerem, né. E aí, às vezes, a gente vê os homens, né, e tal, a gente ia lá para o campo, tudo, e os caras estão ali, estão muito passivos, né. E a perspectiva que eles têm da vida é aquilo, porque eles aprenderam aquilo, então para de fato ter uma transformação, por isso que eu falo, né, eu vivi 3 anos quase no campo, assim, nessa região, eu falo assim, eu acho a política que é importante, nós precisamos, né, fazer nosso papel como cidadão, estar envolvido na política, né, mas para mim eu não tenho esperança nenhuma na política, no sentido de transformação. Porque assim, se você for para a região do Nordeste, você vai ver que tem uma atuação, política nessas regiões. Isso é indiscutível, tanto é que eles são muito, né, a população gosta muito do governo de esquerda, porque, pra eles fazem, né, na cabeça deles. Poderiam fazer muito mais, só que não adianta você querer explicar, falar, não tem, não dá nem para entrar numa discussão dessa, nessa região. Mas, cara, assim, tem auxílios, né, tem esse assistencialismo que é importante, porque, assim, se não tiver, as pessoas vão tem gente que vai morrer de fome mesmo, que não tem o que fazer, enfim, é uma coisa bem delicada, mas para mim, o que transforma é o evangelho. Porque essa questão da mentalidade é o evangelho, é o reino de Deus, é a palavra de Deus que ilumina, sabe, que para mim é o que falta. Inclusive no Brasil, nas regiões do sertão especificamente, nessas regiões de povoados, tem mais de 6.000 povoados que não têm presença de igreja evangélica, né. Por quê? Não atrai muito
para essa região, as igrejas, porque, as igrejas, entre aspas, não são sustentáveis. E até missionários mesmo é escasso, né. Recentemente eu gravei com um amigo aqui, o Albi, inclusive a gente lançou semana passada o episódio, o Albi e a Bruna, e eles estão voltando para o Nordeste para trabalhar no sertão, né, para pastorear e tudo mais, e eu fiquei super feliz. Porque eu falei: "Puxa vida, quase ninguém quer ir". Você não vê muito assim, sabe, até das pessoas que vão, vão e não ficam muito tempo, por quê? Porque é um ambiente muito desafiador, tem essa questão espiritual também que envolve, e eu fico imaginando que é assim também na África, né. É, e lá, e É, além de tudo isso, além de ter muita magia, muita essas coisas mais espirituais mais pesadas, um mundo espiritual pesado, você vê que essa população que está submetida a essa miséria tem uma dieta muito escassa, eles têm um desenvolvimento intelectual muito fraco, por falta de nutrientes na infância. Então você vê, às vezes a gente estava lá, teve contato com o pessoal do hotel, teve contato em farmácia. Você vê que eles têm uma velocidade de raciocínio muito baixa. Provavelmente por conta de raciocínio ao longo da escola e também por causa dessa falta de nutrientes, entendeu? Então, eu vejo que às vezes mesmo a gente falando o evangelho e tudo, às vezes ele tem dificuldade, tem que ser mais devagar, tem que falar com calma, devagar, tem um tempo de processamento. Tanto quanto a gente chegou no hotel, tinha 2 atendentes, e tudo bem que nós chegamos em 100 e elas não estão acostumadas, mas elas travaram, porque tinha que fazer algumas coisas um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais complexo, não deu. Tanto que os legendários da ADM foram atrás do balcão, falou: "Deixa a gente ajudar vocês", e ali, de repente, elas estavam em pé olhando e os caras ali debulhando e em pouco tempo resolveram tudo, né. Então, você vê que lá, além provavelmente no Nordeste também tem essa falta nutricional sim. que dificulta. Então são pessoas que naturalmente têm uma limitação física, mental, intelectual por falta, né, de nutrientes. Sei, não todos, né, mas muitos. Sim, sim. Não, é verdade mesmo, você falando, eu fiquei pensando agora. De fato, você vê, assim, tem muito atraso na fala, Sim, tem justamente. as crianças, assim, elas não falam muito, né, assim, é lógico que é um contexto mais amplo, mas eu acho que isso aí Sim, é bem, assim, evidente, né. E que triste, né, por isso, né, porque sim, se a gente fosse parar para pensar assim, a gente poderia, tanto como igreja, fazer mais, né, e como, né, governo nem se fala, né, mas é uma coisa que toca muito meu coração. Eu amo, cara, eu amo, assim, o campo missionário, assim, o meu coração é muito missionário, né. A gente voltou recente para Ribeirão para cuidar um pouco da família, a Zozo nasceu, né, então a gente voltou um pouco, mais nó, eu vira e mexe eu vou para lá, levo uma equipe, a gente vai, eu amo esse povo, sabe, assim, e vejo o quanto que Deus ama também, né, ama esse povo, né. Então, assim, por exemplo, quando eu vejo tendo movimentos legendários lá para Luanda, é um testemunho de que Deus não esqueceu aquele povo, de que sim. Deus ama eles profundamente, né, e tudo mais. Que bacana, que legal. Marião, você trouxe o presente da renúncia? Trouxe. Compartilha, a gente tem essa dinâmica aqui do presente da renúncia, a gente desafia um convidado a trazer, orar, né, e pensar sobre alguma coisa para renunciar, né, de uma forma simbólica, né. Lembrando desse princípio que é tão palpável da nossa fé, né, que talvez seja um dos principais, né, depois do amor e tudo, porque para amar precisa renunciar, né, renunciar a si mesmo. Então, o Sim, com que você certeza. trouxe aí? Então, eu trouxe esse é um cinzeiro de charuto. Um cinzeiro para quem fuma charuto. Então, teve uma época que eu fumava charuto e bebia. eh, eu fui libertado da bebida por uma pregação do pastor André, lá da IEQ, Lagoinha, daqui de Ribeirão. Eu não me lembro, é André? Eu não lembro o nome dele, mas enfim, o pessoal conhece ali. E ele falava assim, a pregação era: "Crente pode beber?", uma pergunta, né. E aí ele falava que a Bíblia, várias partes as pessoas estão bebendo álcool, moço de vinho, né, que é o moço de uva, que é o vinho e que é alcoólico e tudo mais. Mas aí ele faz as reflexões: será que eu vou ser um bom exemplo para os meus filhos, se eles me verem embriagado? Será que eu vou ser um bom exemplo, para outras pessoas, se eu ficar de pileque? Se eu estando embriagado ou estando ali de pileque, eu estou atento às coisas que estão acontecendo, eu estou atento à minha família, eu estou atento ao meu trabalho, eu estou atento às coisas? Para algumas pessoas, sim, é suficiente, elas são felizes e cada um tem seus problemas. Para mim, não, aquilo me pegou muito forte de eu estar, talvez, dando um mau exemplo para meus filhos, é uma coisa que eu não quero.
E pode ser que eu, consiga me lidar bem com a bebida, mas eu não sei meu filho, eu não sei meu neto. Então eu não quero trazer isso para dentro da minha casa. Isso foi em 2022. Faz 6 anos que eu não bebo nada, e também foi no mesmo momento eu parei de beber e de fumar. Eu não fumava muito charuto, mas eu tinha uma caixa de charuto com alguns charutos, então joguei fora minhas bebidas, botei fogo em todos os charutos. Então naquele momento eu me libertei, e de lá para cá nunca mais bebi, nunca mais fumei. Então é isso, é um renúncia dos vícios, né. E eu uma coisa que eu pensei, que eu falei assim: "Jesus, quando vier, não vai me pegar de pileque, não vai me pegar bêbado". Então eu nem experimento, nem tomo, nem nada. Teve uma época que eu bebia bastante, praticamente todo dia. Eu nunca fui alcoólatra, mas tomava ali uma dose de uísque todo dia, 2, 3 cervejas todo dia, mas eu vi que aquilo não estava trazendo benefício nenhum, pelo contrário. Era mais, era um jeito de, Uma fuga? exatamente, uma fuga, um jeito de anestesiar, as coisas em vez de enfrentar, né. E eu vi que o enfrentamento é uma questão de hábito. Você vai enfrentando e de repente você pega o jeito e é mais fácil, é mais, você se posicionar é muito mais fácil, muito bem benéfico para todo mundo. Então é isso aí representa meu "sacrifício", entre aspas, né, pela dos meus pequenos prazeres para minha família, né. E que eu acho que todo mundo teve ganhos, principalmente eu, né, de saúde, de tudo mais, né. Você tem mais autoridade quando você não tem vícios, né, o seu filho não vai aprontar para você quando você corrigir ele, né, falando assim: "É, eu não posso fazer isso, mas você bebe, eu não posso fazer isso, mas você fuma". Então, aí você diminui sua autoridade. No mundo espiritual também, o inimigo vai te acusar, né, te acusar de bebedeira, te acusar de vício, te acusar. Então eu acho que a gente se eximir desses vícios e buscar Cristo, a gente cresce muito, a nossa casa cresce muito, a autoridade do homem cresce muito, vale muito a pena. Que legal, que bacana. Que legal, muito, muito bacana. Essa é a proposta mesmo, viu, Mário? Que legal. Vou guardar, viu, como um símbolo aí da sua renúncia. Que bom, né? Amém, Que amém. bom ouvir seu testemunho a respeito disso. Não, foi muito bom, foi uma benção para mim. Ô, Mário, deixa eu te falar uma coisa aqui. Voltando ao assunto da questão da masculinidade, que a gente hoje vê uma masculinidade decadente. Eu estava me lembrando, é que quando eu vou para o sertão, a gente tem um pico lá que chama Morro do Tupete, que tem uma comunidade de remanescentes quilombolas no pé do morro, e a gente sobe lá, nem s não me lembro quantos km que é, mas também, assim, 3 horas de caminhada e tal. É muito legal, mas é muito bonito mesmo. Depois eu vou até colocar uma foto aqui, depois eu te mostro uma foto. E aí, já há algum tempo, né, eu fico brincando, né, que assim, eu sou de uma geração, eu sou dos anos 90. Uhum. Então eu peguei, assim, vamos dizer assim, uma velha guarda, né, essa transição do digital, da tecnologia, que foi ali a partir de 2000 e tudo. Então eu sou dessa geração que pegou meio que, a transição. E aí, assim, eu sempre brinco, eu falo assim: "Ó, hoje não se faz mais homens e mulheres como antigamente". A gente eu conheço várias senhoras, dona Neide mesmo, foi aniversário dela semana passada, é uma irmã querida, ela tem, se eu não me engano, a dona Neide tem 78 ou fez 79. Ela prega o evangelho, ela anda de ônibus sozinha, ela vai servir, tinha um bazar na igreja, ela estava servindo no bazar, sabe, assim, extremamente ativa. E os outros homens mais velhos também, acima dos 50, você vê assim, os homens super, né, proativos e tudo mais. E hoje você vê uma geração, assim, muito diferente, assim, do ponto de vista, assim, da proatividade, do serviço e tudo. E a gente estava lá no Tupete, a gente subiu e subi com uma galera jovem, e a gente subiu e tinha algumas irmãs também que eram da comunidade. A gente fazia tipo um passeio, orava lá em cima, tinha um tempo, depois descia. E aí na volta elas foram pegando uma planta lá que elas usavam pra, fazer vassoura, vassoura natural, né, tal. Uhum. E ela pegou os feixes lá e tudo, e eu só olhando, e tinha muita, era uma galera bem mais jovem. E, na faixa aí dos 18 a 25 anos, por aí, e eu só olhando, um monte de homem. E aí eu vi que essas irmãs pegaram e tá ali, levando nas costas os feixes ali, e eu ficava assim falando: "Não é possível que nenhum desses brother vai se oferecer pra levar Sim, o", sim. e aí eu cheguei em um dos líderes lá, que era uma galera de missionários, né. Que era o líder, eu cheguei nele e falei assim: "Ô, fulano, vem cá, ô, dá um toque nos meninos aí", porque os meninos estavam participando de um treinamento dentro dessa missão. Então eles estavam em formação, aí que eu falei com o líder, falei: "Ó", eu não era o líder, né, eu só estava conduzindo, falei: "Ó,
pega o pessoal, chama os meninos aí, pede pra eles carregar as coisas das mulheres ali e tudo, né. Aí eu falei que ele foi que nem ouviu e tal, falei: "Cara", aí eu peguei e pedi, né, falei: "Irmã, daqui", peguei um e tinha um outro brother que estava comigo, que era mais novo também, eu falei: "Ó, Pedro, pede aquele lá e tudo". Aí nós carregamos pra elas até foi uma longa caminhada, assim, né, e deu um toque nesse brother que estava comigo, que eu que levei ele, então eu estava ali didaticamente discipulando ele, falando: "Ó, tá Sim, vendo, a gente precisa ter sensibilidade, nós somos foi ó, pra isso, a gente foi exemplo. feito pra isso, né, Sim, sim. pra suportar, né, Deus deu, mais testosterona pra nós e o corpo físico, assim, que é pra gente servir tudo. Mas enfim, e aí eu até brinco hoje que às vezes eu discipulo adolescentes e tal, e eu falo com os pais, né, porque quando eu tô discipulando eles, eu falo assim: "Gente, ó, eu vou chamar a atenção dos seus filhos, eu vou pegar no pé. Se vocês acharem alguma coisa ruim, vocês falam comigo, tá? Mas eu já tô avisando que eu vou pegar. Por quê? Porque eu vejo que a gente precisa formar homens. E essa meninada mais nova hoje, por vários fatores, eles não, porque assim, tem uma rixa geracional aí. Então, não, esses meninos não sabem de nada, é fraco, né? Aí os meninos mais novos, esses velhos aí não estão com nada. Aí existe um hiato aí entre as gerações que a gente precisa conectar, né? Entender o potencial e o papel de cada um, né? E cada um fazer a sua parte, a gente formar uma nova geração. E eu vejo muito isso. Então eu pego, quando eu vejo, eu não posso ver adolescente, eu falo, às vezes estamos aqui fazendo alguma coisa, se eu vejo adolescente, eu falo: "Ô, vem cá, ajuda aqui", eu boto para trabalhar, eu não tenho dó não. Mas assim, pensando nisso, né, e o Legendários ele vai tocar nesse ponto, porque o cara vai para lá, ele vai ter toda uma estrutura que vai lembrar ele, né, de quem Deus criou ele para ser, vai mostrar ali lacunas, debilidades, né, que tá, desordenado, e Deus vai reordenar isso e tudo mais. Mas assim, o que que eu queria te ouvir, né, que você já compartilhou que é muito impactante nesse sentido, como que você vê isso, assim, Mário? Por que que você acha que, eh eh essa geração tá do jeito que tá? Como que é o diagnóstico que você dá e até a partir do que você tem vivenciado no Legendários também, porque você tem visto transformações nesse sentido, Sim, né. sim. Você consegue, assim, ter uma leitura e falar assim: "Ah, não, eu acho que é, sei lá, é por causa dessa inversão de valores mesmo da sociedade, é por causa dessa questão ideológica demais, que os meninos estão parando de ser formado como menino". Como que você vê esse cenário todo aí? Então, eu vejo que, muitas vezes a gente fala de que existe uma agenda global, né. É uma agenda global, aí tem os líderes mundiais, parece que muita gente não acredita, acha que é pensamento, Conspiratório? conspiratório, mas eu vejo isso com clareza. E eu vejo que tem tudo a ver com o mundo espiritual, né. O mundo espiritual aí, as sombras, vo pegando essas pessoas, né. Então, normalizando a parte de você vê que os filmes de algum tempo pra cá, os homens são fracos, idiotas, as mulheres que são as fortes, as heroínas, então isso é uma inversão de papéis, né, vai fraquejando, vai deixando os homens mais fracos. A gente vem aí de uma geração, eu tenho 48, foi na minha geração começou a ter muito divórcio, né, então a gente, tem aí muitos homens que foram criados sem pais e que não tiveram um pai forte, forte no sentido não de agressivo, não de força física, mas um pai posicionado, um pai que respeitasse a esposa, um pai, segundo o coração de Cristo, né. Meu pai, por exemplo, é um pai mulherengo, um pai ausente, um pai violento, assim, muito doido, assim, sabe. Então a gente não teve isso. Então se você não tem um exemplo, é difícil você ter um filho e passar para o seu filho um exemplo. Então eu vejo que é isso, a gente tem essa deterioração que começou aí, sei lá, na década de 70 para cá, muita mídia Pós-revolução também. sexual, né? Sim, muita mídia. Então a gente caiu nessa história de que tem que correr atrás do dinheiro, que família é secundária, que a gente tem que suprir financeiramente as crianças, dar tudo que elas querem para eles nos aceitarem. Então a gente, como foi criado por pais separados, a gente tem essa angústia, essa carência. Daí quando chega para criar o filho, a gente não aceita o filho não querer gostar da gente porque a gente põe limites. Então, lá em casa não tem disso, lá em casa eu sou, assim, na parte de criação, eu não sou violento, sou de bater nos meus filhos, mas é sim, sim, não, não. E depois, principalmente que eu voltei do Legendários e entendi que o pai tem que ser respeitado e depois ele vai ser amado. Às vezes a criança não entende por que está acontecendo aquilo, mas eu vejo que essa construção vale muito a pena. Então, é não, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Meu filho tem 14 anos, vai fazer 14, e eu falo: "Ó, quando eu estiver em casa, você vai ficar do meu lado, e nós vamos fazer as coisas, vamos arrumar,
vamos trocar chuveiro, vamos arrumar isso, vamos arrumar aquilo, vamos não sei o quê. Enquanto eu falo para o meu filho, para minha filha tem 12. Não adianta sua mãe estar lá, lavando a louça e eu estar fazendo alguma coisa e vocês 2 no celular. Não, você vai ficar lá do lado dela e fazer tudo que ela vai te mandar e o menino vai ficar do meu lado. Às vezes a gente troca, porque às vezes desgasta um pouco. E aí a gente troca, a menina fica do meu lado: "Ó, vamos mexer com roupa agora, menina. Vamos botar, pega a roupa da casa inteira lá". A gente é em 5, né, sempre tem um monte de coisa. Separa as roupa colorida, não sei o quê. Agora eu aprendi a pilotar a máquina de lavar, que era exclusividade da minha esposa. Eu falei: "Não, eu preciso aprender, não é possível que seja tão difícil", aquele monte de botãozinho piscando. Ah, Aí eu assisti uns vídeos no YouTube, minha esposa me ensinou, agora eu falei: "Deixa comigo que eu vou moer esse negócio". Então daí eu aprendi a mexer e eu vou fazendo as coisas, eu vejo que libero para minha esposa também, fica mais leve o fardo para ela. Então, alguma coisa, a gente tem uma casa que tem quintal, essas coisas, então: "Ah, vamos lavar o quintal agora, Marco Antônio, você vai fazer isso, fazer aquilo". Então a gente bota para trabalhar mesmo, eu vejo que isso é muito bom para eles. Então, por exemplo, eu falo que lá em casa, Marco Antônio é o capitão das crianças, então o Marco Antônio é o que tem autoridade. Quando a gente não tiver, é o Marco Antônio que manda. "Ah, Marina, você tem que obedecer o Marco Antônio". "Ah, mas ele é meu irmão mais velho". Obedece. O menino de 6 anos, ele fala: "Quem que tá mandando hoje?". Eu falei: "É o Marco Antônio". "Então tá bom". Então eu tenho facilidade, por exemplo, às vezes eu preciso sair, eu deixo os 3 sozinhos em casa. Lá em casa não tem riscos, não tem essas coisas perigosas e tudo, então é bem tranquilo. E lógico que não deixa 2, 3 dias fora, né, 2, 3, 5 horas. Mas eles dão conta, o Marco Antônio dá conta de fazer as coisas, ele tá ali, ele lidera mesmo. E quando o Marco Antônio não tá, a Marina que manda, e quando não tá, é a autoridade que tá. Eu falo: "Ó, Mário César", que é meu filho menor, "você vai ficar na casa da vovó, quem manda lá é a vovó, tá bom? Combinado? Obedece, isso aqui". Então isso dá norte para a criança, você falar quem é o líder, quem é isso. E quando você tá lá, você liderar, você fazer, não deixar sua esposa fazer as coisas, não deixar ela lá, tá lá cansada, tá lá fazendo as coisas. É muito importante a gente e passar isso para os filhos. Enquanto o pai e a mãe estão em atividade, os filhos têm que estar do lado ajudando. E é uma questão de hábito também. No começo eles ficava lá fazendo corpo mole, a minha filha: "Lava esse copo", ela pegava com muita calma, seca e tal, então e a gente ensinava a celeridade, e depois é legal que no Legendários a gente fala, né, rápido, anda, faz logo, não sei o que e tal, e a gente trouxe isso pra dentro de casa, esse ambiente, vamos dizer, mais militarizado, entre aspas, né, essa coisa da celeridade, e as crianças pegam jeito. E aí um falando para o outro: "Vamos, rápido, vamos, vamos", que nem eu aprendi agora aí na África, lá em Portugal eles falam assim: "Devagar não é devagarinho". Então você pode fazer devagar, mas não é para ir muito. Então, vamos devagar, não é devagarinho e tal. E isso funciona bem. A gente não tem mais perdido o horário das coisas. A gente, por exemplo, levantou, arrumou a cama, cada um arruma a sua e alguém veio para ajudar a arrumar a minha. Se minha esposa tá lá, a gente arruma, se não, mas tem que as camas tá arrumadinha. Isso eu vejo que faz muito bem para as crianças. Não mata ninguém, eles ficam mais tranquilos, eles ficam mais seguros. E quando a gente não tá, eles têm essa proatividade. Mas parte da gente. E é aquele negócio, o homem tem que estar presente. Por isso que eu acho que tirar a bebida da minha vida fez tanta diferença, porque naquela época que eu bebia, você tá de pileque, você não tá nem aí, você fica relaxado. se tá arrumada a cama, se não tá arrumando, se seu filho tá assistindo qualquer coisa, você não tá nem aí, se a mulher tá falando no seu ouvido, você nem tá, você só toma mais uma, entendeu? Agora eu vejo que não, minha esposa fala, eu pulo pra fazer o que ela, entendeu? Não tem aquele negócio, não precisa me levar a cada 6 meses, pelo contrário. E outra coisa que mudou minha vida é comprar aquelas parafusadeiras elétricas. Nossa, aquilo é bom demais, que se você não tem, compra uma para você que vai mudar a sua vida. Nossa. "Ah, põe um quadro", "Não, pá, já", "uém, uém, uém", beleza, e acaba, não tem que então, mudou, assim, eu acho que essa veio por conta do Legendários mesmo, essa reorganização e mais que isso, a minha esposa aprender que ela tem que dar espaço, né. Ela deu espaço para eu ser o líder e hoje eu vejo que sobrou espaço para ela poder ser mulher mesmo, né, feminina e tudo mais. Dividir o fardo, né. Sim. E uma coisa muito legal que aconteceu, por exemplo, na época eu gostava muito de pescar. E eu forçava a barra e ia pescar, meio que jogava as coisas pra cima e ia pescar. Daí ela ficava brava, ficava nervosa, não sei o que e tal. E aí depois que eu entendi o papel do homem e tudo, e a prioridade é a família. E aí todo final de semana a gente tá correndo atrás da família, no culto, fazendo as coisas, não sei o quê, daí ela percebe e fala assim: "Ai, meu amor, você não quer ir pescar? Faz tempo que você não vai". E aí ela deixa com gratidão, entendeu? É uma mudança, é uma inversão.
né? Em vez de você correr atrás da pescaria e a mulher correr atrás de você, acontece, você corre atrás da mulher, mas chega uma hora e fala, olha, pode ir, tá liberado, e você vai em paz, entendeu? Então eu acho que talvez isso funcione também com futebol, com outras coisas, né? Sei lá. Você vai com a bênção da esposa. Sim, Melhor tem pega até mais peixe. tem um amigo que fala assim, ó, esposa feliz, vida É feliz. isso mesmo, Ele fala isso. Se a esposa estiver bem, o resto tudo tá bom. é isso mesmo, é Que isso mesmo. legal, ou seja, o Legendários trouxe para você e para sua realidade familiar, né, não só transformação para você, mas transformação para Maria Luísa Com também, né, certeza, assim, com que certeza. Igual eu bacana. vejo pra ela, às vezes é melhor que pra mim, né? Porque pra mim aumentou o serviço. Sim. Porque eu era mais tranquilo, eu era mais preguiçoso, deixava as coisas passar e tal, achando que estava sendo super bom pai. Comparado com o pessoal do mundo, estava realmente, mas se você for comparar com Cristo, você tem que correr, cara, não pode. Ninguém sobe uma montanha sem querer. Ai, cheguei no topo da montanha, sem querer. Não, você tem que mirar, você tem que subir, tem que se esforçar, né, e buscar e tal. E vale muito a pena. Você fica muito grato, sabe? As crianças te olham com admiração, a mulher te olha com admiração. Isso é muito legal mesmo. Porque você está se sacrificando por eles, né? E vale muito a pena. Que bacana. Sabe que a minha esposa, depois que ela fez a experiência do lar lá com a Maria Luísa, Sim, sim. primeira coisa que ela chegou falando aqui depois do primeiro dia, falou assim: "Amor, você tem que fazer o legendário, tem que fazer o legendário". Falei: "Ah, amor, amei, É porque Deus vai o preparar". legendário acorda a gente, sabe? Às vezes você acha que você está fazendo tudo certo, mas, por exemplo, uma coisa que eu falo é o seguinte: imagina que você vai no culto toda semana. Você não é um cara de ler Bíblia em casa, mas você vai no culto toda semana. Quanto tempo de pregação tem no culto? Vamos colocar 1 hora. Se for todo domingo, dá 54 horas. No legendário são 72 horas de imersão com Cristo, entendeu? Por mais que você, tá andando, tá isso, ali a gente está muito imerso, que a gente está muito concentrado. Ali tem, é engraçado, no legendário tem uma repartição, assim, né? Uma equipe que chama intercessão, que são pastores que estão orando o tempo inteiro pela gente. Porque tem ataques, tem tudo ali, você vê as coisas acontecendo. E então, Envolve uma batalha espiritual violenta, né. sim, com certeza. E então, mesmo que o que a gente fala, o legendário não tem placa de igreja, não é evangélico, não é católico, não é espírita, não é nada disso. Nós somos todos cristãos buscando nos aproximar de Cristo, né? Segundo as verdades bíblicas. Então eu vejo que isso é muito legal. Todo homem, mesmo que se você não tem, o homem não tem religião, não tem, sei lá, tá menos espiritualizado, ele vai se beneficiar com legendários, que ele vai pensar na esposa, ele vai ver os outros homens se aproximando, né, se convergindo o coração para a esposa e para os filhos. Então, isso é muito legal mesmo. Você vê o cara, por exemplo, eu vejo lá o cara que chegou lá largado da esposa, ele chega e fala, não, eu vou voltar para a esposa, ou então que a gente fala o cara tá em pecado, né, o cara tá juntado com a tá morando com a mulher. E ele tem uma pregação muito legal que ele fala assim: "Quando você compra um carro, qual que é a primeira coisa que você faz, né, pôr no seu nome? Por que que sua mulher não tá no seu nome? Ela não é importante o suficiente? Dá no meio do cara, entendeu?" Ele: "Puta é mesmo, eu vou lá". E é legal que às vezes na chegada tem pedidos de casamento, na chegada, né, quando chega todo mundo ali no final, né, quando a gente entrega as fardas e tudo mais, chama a esposa e tem, aliança, tem pedido de casamento, tem pedido de perdão, é muito legal. Essas transformações, o cara, dá uma chacoalhada potente no cara. Fala: "Cara, não dá pra você ficar assim, você não é moleque mais, você não é adolescente mais, você tem, né, que levar a sua mochila, né". Então, uma coisa que aconteceu foi até tem até isso na internet, eh, o um dos participantes se machucou, teve um entorse, acho que tornozelo, joelho, não lembro. E aí, cara, a gente tem que continuar a caminhada. E aí, o que que a gente faz? É tirar a mochila. A mochila ela é relativamente pesada e alguém tem que levar essa mochila. E normalmente é o outro cara, né? Porque dentro da família tem que se virar. E aí era o testemunho desse de que o cara que levou a mochila estava testemunhando. Ele falou: "Ó, eu quero falar e tal". Ele falou: "Ó, eh, eu tive que levar a mochila do colega, eu já estava cansado, né, a gente subiu e tal, eu estava bem exausto, eu achava que não aguentava dar mais um passo e sobrou para mim mais uma mochila. E eu tive que caminhar com aquela mochila mais de 1 quilômetro, isso me revoltou muito, eu tive muita raiva, né. Mas quando eu cheguei lá e tirei a mochila e coloquei no chão, eu percebi que faz 27 anos que minha esposa está levando minha mochila.
Então, essas coisas são muito fortes, esses insights, essas coisas. Então, às vezes, a gente fica até emocionado, porque é o despertar do homem. Então, e aí ele vai, ele fala e ele muda em casa. Redenção, né, mano? Redenção. Ele assume o papel dele, muda a casa, ele tem um olhar melhor para os filhos, tem um olhar melhor para a esposa, por causa de uma vivência. E o cara que teve a mochila, carregada também tem transformação. Porque teve um que falou lá na frente também, fala: "Gente, eu pedi para ir embora, e lá a gente faz de tudo para o cara não ir embora. O caminho é feito para você não dar conta sozinho, aí já é de propósito. Sozinho é para não dar conta, só vai dar conta se tiver todo mundo junto e todo mundo e tal". E aí esse cara era um cara grande, ele tinha os seus beirando os seus 50, pouco obeso, assim, e ele pediu para ir embora no meio, assim, que é normalmente o pessoal pede para ir embora no começo, que fica ali meio: "Ah, eu acho que não vou dar conta", ou nas partes mais difíceis, mas no meio é difícil, pessoal. Naquele momento é um momento que é mais tranquilo, mas ele pediu para ir embora, a gente conversou, conversou, conversou. Aí chama intercessão, a gente ora, os racunas a gente se reúne e ora e conversa, ver se é alguma coisa, física, e mede pressão, e vira o cara do avesso e tal. E aí ele: "Não, quero ir embora", e tal, daí a família vem e ora junto, ele falou: "Ah, tá bom, vou tentar, mas eu não aguento levar minha mochila". Aí beleza, daí um outro levou, e ele deu o testemunho, ele falou: "Eu pedi para ir embora, porque eu não queria que ninguém me ajudasse. Na minha vida toda eu fiz tudo sozinho e ninguém nunca me ajudou. Então eu tinha muito orgulho, e eu fui tratado, isso quebrou e não sei o quê, e eu vejo que a minha empresa não anda mais porque eu não tenho coragem de delegar, e agora quando eu voltar, eu entreguei para Cristo, e quando eu voltar eu vou fazer isso, eu tenho certeza que vai a minha empresa vai decolar, porque agora eu não vou querer controlar tudo". Então, são pequenas coisas que acontecem ali, pequenas coisas pontuais, que se eu contar assim: "Ah, um levou a mochila do outro e se transformou", eu falo: "Cara, mas não faz sentido isso". Então é uma caminhada, é desde o primeiro da primeira saída ali, da formação das famílias e ao longo dessas 72 horas que tem os destravamentos, tem as curas, tem as coisas. Então por isso que eu gosto muito de ir para Legendários e o momento que é mais grato para mim, assim, é a parte que a gente chama de conquista da montanha, né, que a gente tem uma subida um pouco mais íngreme, e eu sempre fico por último, que a gente que são as pessoas que têm mais dificuldade, né, aí a gente vê ali, a gente vê os milagres, vê, por exemplo, teve um senhorzinho de s eles beirava os ele tinha mais, beirava os 70, acho que 68, 69. Ele falou assim: "Não, não aguento mais, eu não vou subir mais", e estava perto, "mas eu não vou, não vou", daí vem a família, vem, ora, imposta as mãos e tal. E aí a gente fala: "Entrega, entrega. Você consegue dar mais um passo? Só mais um passo". E de repente o cara acorda e vai, e é muito legal essas, você vê Cristo agindo ali. Superações, né? Não, é incrível. Quando o cara entrega, ele vai. Se ele fica se apegando: "Ah, minha perna tá doendo", eu falo: "Cara". Eu vi uma vez um menino de 16 anos sentou no chão e falou: "Não vou mais". Aí veio um pastor do lado e falou assim: "Tá tendo uma tempestade no seu coração, não tá?". Ele não entendeu, ele falou: "Você tá tendo, tem vozes falando pra você parar, 'Ah, deixa eu ir embora que vai parar com essa dor', e outras vozes falando pra você continuar". É é como lá, naquela passagem que os apóstolos e Cristo estavam no barco, você tem uma tempestade dentro de você, é só ir lá acordar Cristo. Daí eles oraram, daí vai lá, acorda, fecha seus olhos, ó, vai conversa. Aí o menino levantou, sacudiu a poeira, pôs a mochila nas costas: "Não, eu vou chegar", e subiu. Putz, foi muito legal, foi muito legal. E era uma subida braba. Nossa, tadinho. E subiu, foi corajoso e tal. Foi muito legal mesmo. E quando chega, quando todo mundo chega, é muito bom. A última subida que a gente foi aqui em São Paulo, no Top Altitude, lá de Barueri também, tinha um senhorzinho de 77 anos. Eu tirei ele e falei: "Não, ele não vai", porque eu estava fazendo parte da coordenação médica, ele não tem como ir. Então, pesando, ele pesava uns 45 quilos, assim, a mochila uns 20, falei: "Não tem como". Aí o filho dele falou: "Não", o filho dele era legendário, falou: "Ó, doutor, eu vou estar do lado dele, não sei o quê, qualquer coisa a gente tira, deixa ele ir, por favor, por favor". Eu falei: "Bom".
tá bom, qualquer coisa você me chama. E aí ele foi, só que a gente teve que tirar a mochila, não teve jeito. Só que ele fez tudo, subiu, desceu, foi pra lá, foi pra cá, aí chegou e ganhou a camisa, mas foi assim, pra mim foi uma surpresa, foi uma grata surpresa, porque eu achei que ele não dava conta. Falei: "Cara, esse vovozinho não vai dar conta". E daí a família ajuda e tal, e não sei o quê, e a gente cuida, foi fantástico, fantástico. Nossa, Que maravilha. Que bom, meu irmão, que bom te ouvir, viu. Que é, alegria, assim, ver não só te ouvir, mas sentir isso, né, sentir aquilo que Deus tem feito na sua vida, assim, né, na vida nesse ministério, né, às vezes a gente escuta tanta coisa, assim, e eu sou um pouco cético, né, com relação a muita coisa. Eu sim, também não gosto de tirar conclusões precipitadas e tal, mas muito bom ouvir você, assim, né, e eu confesso pra você que tô animado, tô com vontade. Eu não não, sei quando eu vou, quando que Deus vai preparar, mas, assim, muito bacana e eu acho que é importante esse tipo de conteúdo, para as pessoas saberem, entenderem um sim, pouquinho, porque às vezes, né, para algumas pessoas é muito óbvio determinados princípios, né, mas, tem pessoas que o óbvio para eles não é óbvio, sim. não é claro, né, Porque não tá teve dentro de casa. O vô não teve, o pai não teve, o filho não faz nem ideia. E ainda a mídia fala o contrário. Fala que você é um moleque, você é um budão, que você tem que ficar o dia inteiro no videogame, né? Ou então cair pra pornografia, que mói o seu cérebro, entendeu? Ou então com jogos ou alguma outra coisa, entendeu? Não tem como, cara. A gente precisa retornar isso. Tem que fortalecer a família, tem que fortalecer o homem, tem que fortalecer, porque o homem fortalecido, ele cuida da esposa. Eu vejo que o mais beneficiado de tudo é a esposa, porque ela é amada, o homem vai dar a vida por ela, né, a Bíblia fala que o homem é o cabeça da casa, é o chefe da família, que a mulher tem que ser submissa, mas submissa quer dizer submissão, ela está ali embaixo da missão, ela que está organizando, ela que está vendo, elas fazendo as coisas acontecerem, e ela é o pescoço, ela que aponta para onde a cabeça está olhando, entendeu? Então, é o par perfeito, né, a mulher orienta e o cara mete vai de cabeça. Não dá para a gente inverter isso, né, porque o que é o pior da inversão? Se a mulher assume, o homem vira filho dela, entendeu? Que mulher que quer transar com o filho? O casamento vai bagunçando, entendeu? Que cara que quer transar com a mãe já começa a bagunçar, e a mulher fica cobrando o cara, e o cara se portando como adolescente, e vai só ladeira abaixo, não adianta. O cara tem que bater, assumir, bater no peito, e falar: "Não, é comigo, deixa comigo, e se eu não dou conta eu vou aprender", e vai fazer algum curso, vai fazer alguma coisa, e corre atrás, entendeu? Corre atrás, e a mulher devagar ela vai entendendo, dando espaço, lógico que ela não vai ver a coisa explodir, tem cara que leva um pouco mais de tempo, então ela apoia, mas ela ajuda apoiando, não fazendo. Eu vejo que isso é muito importante, ter o casal ter essa coesão, e devagar a mulher vai percebendo o lugar dela, o homem vai entendendo, porque é uma construção também, não é do nada o cara volta legendário o Superman. Não, mas ele volta com aqueles insights, ele vai fazer umas tentativas, é muito importante a mulher estar do lado dele apoiando, né, apoiando, sustentando: "Olha, meu amor, você errou, mas não tem problema, vamos continuar", não ter aquela compromisso com o erro, não ter aquela cobrança de perfeccionismo, entendeu? É um casal e eles vão evoluindo juntos. Eu vejo que isso mudou também muito a minha relação íntima com a minha esposa, porque a gente tinha isso, ela ficava pegando no meu pé como se eu fosse pra eu fazer as coisas como se eu fosse adolescente. E hoje não, hoje eu sou o chefe da casa, né. Por exemplo, a gente mudou mesmo a dinâmica de sentar na mesa. Então, por exemplo, eu sento na cabeceira da mesa, ela senta do lado direito, meu filho maior do lado esquerdo e os outros 2. E é assim sempre, muda as coisas, porque a gente sentava todo bagunçado daquela vez, não tinha um chefe, não tinha uma orientação. Hoje não é questão de machismo, é questão de as crianças terem para quem pedir, ter referência, né, exatamente referência. referência, entender a estrutura, né. Eu fui do exército por 1 ano, fui lá, fui tenente do exército, tenente médico. E lá a estrutura é muito clara. Por exemplo, falo para os meus filhos: "Quando vocês entrarem em conflito, não adianta um ficar brigando com o outro, vai falar com o superior imediato, fala com o papai, fala com a mamãe, vocês não precisam ficar brigando". Isso tem funcionado bem. Eu falo às vezes o meu filho de 6 anos, ele fica agressivo, fica enchendo coisa de criança com sono, com fome, alguma coisa, e vai bater nos grandes. Eu falo: "Ó, não revida, vem falar comigo". Daí eu vou lá e converso com o pequeno, ele grita comigo, não sei o quê, mas a gente se entende, entendeu? Eu falo: "Olha, esse tipo de atitude não combina com você, você é filho amado de Deus, você é um menino perfeito, você é um menino, assim, lindo, né, abençoado, não sei o quê, esse tipo de atitude não combina com você", tal, tal. E ele vai entendendo devagarzinho e vai introjetando essa
identidade de filho de Deus, filho amado, de que Cristo está junto com eles, de que ele tem os anjos da guarda o tempo inteiro com eles. Então a gente vai falando isso dia a dia, e vai diminuindo as brigas e as coisas. Esses dias, recentemente, meus filhos maiores entraram em conflito e eu chamei minha filha, falei, vamos orar pelo seu irmão. E fui com ele, vamos orar pela sua irmã. E aí a gente vai trabalhando isso dentro de casa, as coisas não é mágica, não é da noite pro dia, mas você vai vendo que as relações vão ficando mais lisas, assim, né? As coisas vão acontecendo melhor. Eu também falo pro meu filho, ó, a Marina, você tem que tratar ela, que é minha filha, né? Como você trata a mamãe. Ah, mas eles são concorrentes, né? Então vira e mexe tem brigas. Mas, por exemplo, sempre que possível, carrega as coisas para ela, sempre que possível, abre a porta para ela. E às vezes ela fica do lado de dentro e fala para ele assim: Você não vai abrir minha porta? Ah, Eu falei, Marina, a gentileza tem que partir do homem, você não pode cobrar. A ah, gente, mas ele vai, às vezes a contragosto, mas vai acontecendo. É muito legal e você é, ver essa construção. e é legal porque é a formação para ele e para ela, né? Sim, sim, Tanto sim, para sim. namorada e noiva e esposa futura, Com para ele, certeza. quanto ela também tem essa referência de um cavaleiro, Sim, que sim. começa de nós também, né? Como pais, né? Com as filhas, né? Que legal. E coisas para ela aceitar e não aceitar, né, porque tem mulheres que são maltratadas e como viu as mães sendo maltratada, Sim, ela aceita, sim. né. E lá não, a gente tenta, né, lógico que as pessoas falam assim: "Ah, vocês são perfeitos, então sua família é perfeita". Não, lógico que não, a gente tem um monte de treta, mas a gente sempre busca Cristo, a gente está sempre orando, a gente está sempre buscando, né, e isso faz diferença, tendo paciência um com o outro, né, então isso ajuda bastante, bastante mesmo. Que bênção, meu amigo, que Hum. maravilha, glória a Deus. Ó, Amém, amém. vamos combinar mais uns papos, Olha, viu? Pra vamos. gente falar sobre paternidade. Sim, De repente a sim, gente pode sim. ver com o Carmim, da gente combinar um dia, da gente, vocês dois virem, a gente conversar a respeito disso, né? Vamos, com Vai ser certeza. muito bom. Mas, ó, pra gente ir aqui para a reta final, eu sempre peço pro participante, falar, assim, um texto bíblico que gosta muito, alguma coisa que tem marcado, uma palavra de Deus que marcou o coração, ou uma que tem permeado agora no momento, né. Compartilha aí, assim, qual que é a palavra, assim, uma palavra bíblica, assim, que marca seu coração, ou que Deus tem compartilhado com você. O que eu gosto, assim, de orientar as crianças, a minha filha, o meu filho, a gente tem essa questão, eles estão crescendo, são adolescentes, então a gente fala de educação sexual segundo a Bíblia, e a gente vai lá em Gênesis e vê lá que Deus criou o homem e a mulher, não criou 2 homens, não criou 2 mulheres, não criou um homem e 2 mulheres e um homem. Então, a gente prima o casamento segundo a Bíblia mesmo, isso é muito forte para mim. E eu vejo que é o que funciona, né. Tenho conhecidas que têm outras opções, que eu vejo que assim, se a pessoa for sincera com ela, ela vai ver que não funciona. É claro para todos, mas a pessoa, ela vive naquela ilusão, ou ela é, como fala, eh, militante, ou ela quer parecer alguma coisa, enfim, mas se a pessoa sentar, ter esse momento de silêncio, por isso que eu vejo que o legendário é muito importante, porque lá você tem esse momento de silêncio, você tem esse momento de solitude, apesar de você estar cercado por 500 pessoas, você tem esses momentos de ausência de distrações, você vai ver que aquilo não funciona. E você vai ver que o casamento bíblico, né, que é um homem ou uma mulher formando uma só carne, com um só propósito, que é buscar a Cristo e depois criar uma família e tudo mais, você vê que é o que funciona. Tem suas dificuldades, é lógico, tem seus desafios, mas se você fizer dessa maneira e entregar seu casamento a Cristo, para Deus trabalhar, isso é o que funciona. Isso é muito, eu acho que essa passagem de Gênesis aí no comecinho, que fala da criação do casal e tudo mais, e também ele fala, ele vai se juntar à sua mulher e vai deixar a sua parentela. Então, para ah, quebrar eh, Dependência? exatamente, quebrar essa dependência emocional com os pais. Então a família não é todo mundo, a família é pai, mãe e filhos. Então minha família é a Maria Luísa, eu e meus 3 filhos. O resto é parente, minha mãe é parente, é que ela faleceu, mas era parente, meu pai é parente, entendeu? A minha sogra é parente, meu sogro é parente. Então a gente tem que ter essa noção e entender que é para a família nuclear, né, esse negócio de familiar está influenciando
Eu acho isso é muito negativo, muito ruim. Se alguém tem que influenciar no seu casamento, é Cristo. Você não tem que ficar ouvindo sua sogra, seu sogro, seu pai, sua mãe, seus primos, seus tios. A gente, o casamento tem que ser blindado por Cristo. A gente ora lá sempre para Deus deixar os anjos ao nosso redor e nos proteger das setas do maligno e tal. E a nossa família nuclear, isso que eu acho que são muito importantes. As pessoas entender isso e dar valor para a esposa. Olha, é como se a gente tivesse uma lanterna que seja a nossa atenção. Põe sua lanterna na sua esposa, que ela vai pôr a lanterna em você. Se você fica na lanterna nos seus amigos, no futebol, na pescaria, que nem eu gostar, na pescaria, ou sei lá onde, na cachaça e tal. Ah, minha esposa é insuportável. É lógico que você está iluminando outra coisa, né? Você tem que botar essa atenção na sua esposa, tem que ver o que que ela precisa, o que que ela quer, o que que ela sonha. E aí vocês vão convergindo, né? Então é isso. Deixar as coisas soltas, vida. E eu vivia isso, eu achava que estava bem, até o ano passado, né? Dezembro do ano passado e tal. Eu não entendia isso. Para mim era normal. Você fazia as suas coisas, sua esposa fazia as coisas dela, e aí você vivia ali mais ou menos. Mas eu vejo que quando tem essa interação, volta, a mulher volta a ter aquele olhar de admiração. Até acho que já falei sobre isso. E aí muda, muda tudo, muda a libido, muda a intimidade, muda tudo, entendeu? Volta a ter aquela coisa de namorado, volta a ter aquela paixão, volta, isso é muito legal, aquele amor. Então, é um casamento renovado, é um casamento, assim, muito satisfatório, que você não tem vontade de olhar para nenhuma mulher, você não tem vontade de fazer mais nada, só de estar com sua esposa, entendeu? É lógico que não é só o legendário, mas é o trabalho de Cristo ao longo da vida. Eu vejo que a conversão é diária. A gente tem um grupo de WhatsApp, chama Pílula Diária. Nós fazemos uma live todo dia de manhã, já está no número 160, eu acho. 6 da manhã, todos os dias, independente de Natal, no Novo, sábado e domingo, e todo dia a gente fala sobre Cristo, a gente fala sobre casamento, a gente fala de relacionamento. E isso é muito legal. Então a conversão é diária mesmo. Então esse crescimento, essa construção vale muito a pena. E eu vejo que o Legendários é uma porta. Então, dos caminhos que eu já trilhei, esse é o caminho que eu acho que é mais rápido, é o caminho mais efetivo e você tem que continuar buscando. É por isso que é bom servir, bom estar lá. Às vezes passa 2 meses, não tem nenhum top, eu já fico meio agitado. Falei: "Caramba, que vontade de subir uma montanha". Ai, que bacana, que legal. Ô Mário, eu vou depois deixar os seus contatos aqui, sua rede social, Sim, sim. também o contato lá do consultório, né, o Isso. Mário é doutor, né, é É, oftalmologista. só falar um pouquinho, eu sou oftalmologista especialista em cirurgia de catarata, então você acha que a sua visão está ficando embaçada, você já passou aí dos seus 45, 50, 50 e pouquinho, trocou de óculos, continua com a visão embaçada, pode ser catarata. E é bom você fazer, qualquer pessoa, na verdade, fazer um exame anual, né, para ver se não tem nenhuma doença silenciosa que nem glaucoma, se tem a doença macular relacionada à idade, que é um desgaste da retina a partir de 60 anos. Então, que precisar, a gente está à disposição. Que bacana, maravilha. Bom demais. Ó, pra gente antes da gente concluir, viu, Mário, compartilha, você tem as informações da próxima montanha? Já compartilha aí e faz uma chamada aí pro pessoal aí, para os homens, por que que, os homens deveriam subir essa montanha? Se você acha que seu casamento tá ruim, você tem que ir para os legendários. Se você acha que tá bom e dá para melhorar, você precisa ir também. Não tem nada que tá tão ruim, tão quebrado que não tem conserto, e não tem nada que tá tão bom que não dá para melhorar. E o Legendários consegue fazer essas coisas. Consegue dar mais consciência para o homem e dar mais, a mulher desfruta muito mais, está muito descansada, vale muito a pena. Eu vejo que aumenta o rendimento no trabalho. O pessoal fala: "Ah, eu vou ficar 4 dias fora", vale muito a pena. É muito mais barato você pagar o Legendários do que você pagar uma separação, você pagar uma traição, você ter que pagar alguma outra coisa, ou o sofrimento das crianças, vale muito a pena. Então, o próximo top vai ser no dia 19 de fevereiro, uma quinta-feira, tá? O Legendários começa quinta-feira na hora do almoço e termina na domingo na hora do almoço, aqui em Ribeirão. Se você quiser seguir, é Legendários Vale do Sol, que é a nossa pista. Já tem lá no link da bio, já tem a ficha de inscrição, já faz. Eles parcelam em até 12 vezes, tá? Se você é necessário um equipamento para subir, barraca, saco de dormir, essas coisas. Se você pensar em servir, compra os seus, vai lá no Decathlon, compra na internet, AliExpress, sei lá. Tem infinitas possibilidades. Se você ainda não sabe, não quer, dá para você alugar o seu material. Então tem empresas parceiras de legendários que oferecem, se você quiser ir em outros lugares também pode,
custa mais ou menos uns R$ 400 aí para você alugar todos os equipamentos, entendeu. Então, vale muito a pena, vale muito a pena. Show de bola, maravilha. Só uma última pergunta, Marião. O Legendários, tipo, tem algum sistema, tipo assim, vamos supor que, sei lá, tem uma pessoa que ela quer muito participar, mas não tem condição, assim, realmente, assim, econômica de fazer, porque para ela é fora da realidade dela. Tem algum tipo de triagem, algum tipo de coisa que o Legendários faz para possibilitar isso ou não? Como é que funciona? Então, normalmente, como eu falei, o Legendários é relacional. Então, a gente por exemplo, aqui, como eu o Legendários também não tem placa de igreja, mas nos locais, normalmente, é uma igreja que acolhe. Então, por exemplo, Legendários lá que eu fui era Lagoinha de Alphaville. Eu fui lá também na igreja Atitude também de Alphaville lá, eles têm um top, que eles chamam de top, social. Então, eles disponibilizam vagas. Então, o último no top que eu subi lá em finalzinho de novembro, tinham, se não me engano, 40 ou 45 participantes que eram subsidiados. E agora vai ter em março, eles vão, acho que chegar a 80. Então, tem irmãos que fazem essas doações, tem empresários e tudo mais. E aí que Ribeirão é relacional, né? Se você tá lá, você conversa, fala: "Olha, eu não tenho, mas eu gostaria muito. Será que a gente consegue alguma coisa?". Então, vira e mexe, aparece aí nos grupos, né, do Legendários, ó, o irmão quer subir e tal, e a gente ajuda com Pix, ou então, olha, eu tenho uma barraca sobrando, eu posso emprestar, ou eu posso fazer isso. Então, a gente vai se ajudando. Não tem nada, oficial do Legendários, mas tem essa questão, eh, de um pelo outro, pela amizade, pelo dia a dia, essas coisas. E tem esse top, que é o top atitude específico lá de Alphaville, que eles querem que seja 100% social. Aí eles estão buscando que o top chegue a ser 100% social. Já conseguiram, 40, 70, dá mais, deve dar uns 30%, né? Lá é uns 200 e pouquinho que sobe. Então, 30% das vagas aí foi social e eles estão buscando cada vez mais. Então, às vezes é um policial que não tem, um soldado que não tem condições, é um usuário de droga, ou então é um ex-presidiário, um motorista de ônibus, esse pessoal que vai se beneficiar, porque tem muito contato com o público, né, ou o pessoal de casa de recuperação. Então você vê, e tem muito, eu vejo que essas pessoas quando sobem, eles têm uns testemunhos muito forte, né, porque realmente melhora, eles nunca tiveram ajuda às vezes, e estão ali, e tem muita redenção, e tem muita cura. Que maravilha, gente. O Marião, quero te agradecer, viu? Obrigado por Ah, ter imagina, a gente tá aceitado aqui e para que servir. bom te ouvir, fiquei feliz mesmo. É bom, né, conhecer um pouco mais profundo, né, a essência do Legendários e tenho certeza, assim, que quem vai nos assistir, né, quem está nos assistindo, vai ser muito esclarecedor, Sim, né, e, sim. espero, que as pessoas fiquem inspiradas, né, a participar Uhum. e pensar sobre isso também, né, não só no Legendários, mas pensar a respeito do nosso papel, né, como pai, como marido, né, como homem mesmo, né, aquilo que Sim, Deus nos criou para ser, né, que o sim. Legendários é uma ferramenta exatamente para Sim, fomentar isso, né. de conscientização, né, conscientização. Sim. Maravilha. Obrigado, viu, obrigado. Você que, tá nos acompanhando aí, que chegou até aqui no final, obrigado, né, por você estar conosco. Comenta aí, sobre os assuntos que nós conversamos, o que que você achou, dá a sua opinião, tá bom? Assim, a nossa ideia aqui é congregar mesmo, juntos, unidos, agregar fé, conhecimento, virtude que nos conecta e nos edifica. Obrigado, viu, por vocês nos acompanharem e nós estamos juntos. Segue o Mário lá, se Amém, você amém. precisa de um médico oftalmologista, o Marião, vou colocar o contato dele aí também. Vamos colocar também a descrição aí, as informações do Legendário. Se Deus falou com você, obedece, né, em nome de Jesus, e tamo junto. Até a próxima, até o Pode Congregar. Um beijo para você, Deus te abençoe. Fica na paz. Amém, amém.